com as palavras de vocês, não precisa tentar puxar na memória as minhas palavras, mas o entendimento de vocês com as palavras de vocês. Então, vamos lá. Nós falamos da questão da interpretação dos textos bíblicos, e na interpretação dos textos bíblicos, sempre tem aquela ideia de nós interpretarmos primeiro, pegarmos o contexto, né, o versículo, diante do versículo, o contexto imediato, que é os versículos que circundam o versículo principal, e a partir daí nós vamos ampliando, contexto remoto, que foi o que nós fizemos com 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 e 35. Então, eu gostaria que vocês falassem para nós, cada um à sua maneira, um vai complementando o outro, isso é didático, né? A forma de vocês fixarem aí esses primeiros conteúdos, para a hora, quanto mais nós formos acrescentando, vocês poderem não perder esses primeiros fundamentos que nós estamos lançando. Então, é sempre acrescentando. Então, para que vocês possam ter aí uma base sólida, para que vocês possam seguir nas aulas, mas entendendo tudo, né? A gente vai avançando, mas vocês entendendo esse avanço e cada vez mais construindo em cima desses primeiros fundamentos que nós estamos lançando. Então, nós falamos sobre a aplicação sempre, né, do verso bíblico no sentido local e no sentido universal. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que saber se aqueles versos eles são aplicados universalmente ou simplesmente foi para aquele período, foi para aquele local, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, eu gostaria que vocês falassem primeiro desse primeiro ponto, para que eu possa colocar o segundo ponto. Vai lá. Qualquer um pode se manifestar, pode tentar aí por vocês mesmos. Eu acho que um dos principais pontos abordados na aula passada foi a questão de sempre resgatar o contexto histórico e social da época para entender do que o versículo do que o texto está falando. Então a gente focou bastante nisso. Ótimo. Quem mais? Felipe? Então, pastor, foi até interessante que nós temos entrado lá no período histórico-cultural, né? Quando você citou ali a respeito do templo que foi erguido por Salomão, onde eram os pátios das mulheres, e também ali sobre o livro que você mencionou, para que a gente pudesse ter um pouco mais de compreensão a respeito do que Paulo estava falando. Ótimo. Manrose, quer acrescentar alguma coisa, Manrose? Eu entendi, né, pastor? O templo lá que o senhor apresentou, né? Certo. Que as mulheres com sua parte separada, né? O salão, né, separado. E sobre a reverência, né, que as mulheres tinham que ter, né, para não se manifestar muito, de maneira total, né? Para não escandalizar, né? Isso. Que naquela época, acho que nós aprendemos, né, eu incluo nos dias de hoje, a ser mais sábia, né? Aprender a ouvir mais, né? Aprendendo mais ouvindo, né? Isso. Do que falando. E que ficou tipo como um mandamento, tá certo que foi naquela época, mas nós cabe no dia de hoje, né? Isso. Atento, né? E aprender, né? Esperar o tempo certo de podermos se manifestar, né? Perfeito. Inclusive, Manrose, o que a senhora está falando já era
já era a segunda pergunta que eu ia fazer, né? Então a senhora já avançou aí para a segunda pergunta que eu ia fazer e eu já vou aproveitar então que a senhora já fez aí a colocação da senhora, vou falar depois, a irmã Nailê fala. Essa questão que a irmã Rose ela abordou, que é sempre assim, irmãos, não importa se o mandamento é local ou se o mandamento é universal, sempre tem o princípio espiritual por trás dele, tá? Então, em qualquer texto bíblico, você vai ter um mandamento local, se ele é um mandamento local, se ele é um mandamento universal, mas independente se ele é local ou universal, há um princípio espiritual. Então, vamos dar um exemplo. O Felipe, ele falou para que nós pudéssemos explicar para ele o versículo lá de Levítico, que falava que os sacerdotes, eles deveriam queimar ali como um holocausto, né? Que a palavra holocausto significa totalmente queimado, mas um holocausto no sentido de cereais. Então era o quê? Eu expliquei que aquela oferta era totalmente dedicada a Deus. Então, qual que é o princípio espiritual que a gente traz ali, mesmo sendo um mandamento local, que era para os filhos de Israel, e não se aplica a nós enquanto mandamento local. Porém, se aplica a nós o quê? O princípio espiritual. E qual é o princípio espiritual? Que nós devemos ofertar tudo o que nós temos a Deus. E quando eu falo tudo o que nós temos, não é no sentido material do termo. Eu estou falando que nós devemos entregar todo o nosso ser a Deus. Era essa pedagogia que Deus... era através dessa pedagogia, né, das ofertas, que Deus ensinava para eles esses princípios espirituais. Aí veio a Carol e colocou para nós aquele texto da questão que é de Coríntios, né, 1 Coríntios 14, 34, 35, que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja. Então, vamos lá. É um mandamento local, correto? Porém, qual é o princípio espiritual que nós extraímos? O que a irmã Rose falou, que hoje nós devemos no culto, e ali não é só para as mulheres, que alguém pode falar, mas esse princípio espiritual é só para as mulheres. Claro que não. A ordem de essência no culto, como Paulo vai falar na sequência, serve para todos. Então, se as mulheres deveriam ali não causar confusão no culto, isso serve como princípio espiritual, serve para nós nos dias de hoje. Então, são esses pontos que eu quero que vocês gravem, que vocês, de certa forma, tentem absorver, sempre com aquela lógica, mandamento local, mandamento universal. Mas independente se ele é local ou se ele é universal, nós extraímos dos dois princípios espirituais, tá bom? Vamos deixar a irmã Nailê falar, aí depois a gente fecha toda essa ideia e vamos seguindo aí para a questão dos nossos temas, né? Que vai ser aí a questão da inspiração da Bíblia. Vamos lá, irmã Nailê, pode falar. Então, Odilon, desde o início aqui, professor, eu consigo entender que desde o início aqui da interpretação do texto, mesmo que seja local ou universal, o foco que nos leva para hoje é sempre trazendo uma forma de obediência, né? É o que eu consigo ver, de obediência, e sempre trazendo Cristo
em todas as formas que o texto ele está mostrando Cristo para nós e que devemos obedecer. Eu vejo assim, sempre a revelar, mesmo que seja universal ou que mesmo seja local, por trás de tudo é um só objetivo, Cristo e obediência. Perfeito, fechou. Parabéns aí para a irmã Nailê, ela fechou toda a ideia do que nós estamos trazendo, né? E por isso que eu falei, gente, fala com as palavras de vocês, no sentido de não tentar usar o que eu falei, né? Tentar repetir o que eu falei, replicar o que eu falei, mas com as palavras de vocês o entendimento. Então, a irmã Nailê, somando com tudo que vocês falaram, ela fechou. Sempre quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ter Cristo como centro, tá? Vocês vão perceber isso aí no decorrer das nossas aulas, eu sempre vou estar falando disso, tá? E, ao mesmo tempo, a questão da obediência ao princípio espiritual. Sempre é esse. Cristo, ele é o centro, independente se o mandamento é local ou universal, nós temos que extrair o princípio espiritual do texto, não importa se o mandamento é local ou se o mandamento é universal. Então, parabéns para vocês aí, fizeram um bom resumo. Então, aquilo que nós estamos passando, vocês estão conseguindo absorver. Então, vamos falar, apesar de que na aula de bibliologia, que vai ser a nossa próxima disciplina, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, porque esse tema inspiração, ele vai ser tratado mais adequadamente na matéria de bibliologia, que vai ser a nossa próxima disciplina. O que nós devemos entender? Quando nós falamos de inspiração, vocês vão diferenciar a inspiração da iluminação, tá? Inspiração é uma coisa e iluminação é outra. Quando nós falamos de inspiração, nós estamos tratando de Deus utilizar os seus servos, os escritores bíblicos, né, que são aí aproximadamente 40 autores, para escreverem a Bíblia. E o que nós devemos entender, irmãos? Pega essa palavra aqui, tá? Ó. É inspiração plena das Escrituras. Por que é bom ressaltar essa questão de inspiração plena das Escrituras? Porque há alguns teólogos, algumas vertentes aí da teologia, vocês vão aprender isso na matéria de bibliologia, que eles não creem na inspiração plena das Escrituras, né? A gente até usa a expressão verbal e plenária. Quando nós falamos da inspiração plena das Escrituras, é que toda ela, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, são inspirados por Deus. Ou seja, Deus capacitou os autores da Bíblia para que eles escrevessem aquilo que Deus quisesse que estivesse na Bíblia. Só como que a gente deve entender essa inspiração? Os autores bíblicos, eles não eram robôs, né? Não era um computador que simplesmente você digita, ou agora nos mais modernos, né, você fala e ele escreve lá na tela para você. Então, os escritores bíblicos não foram robôs. Eles não foram robôs, não foram máquinas, eles foram
instrumentos de Deus, e Deus usou cada característica de cada autor. Então, vamos lá. Se nós fôssemos hoje, né, então imagine que você é um dos escritores bíblicos, e Deus escolhesse, inspirasse a irmã Rose, o Felipe, a Carol, a Nailê e eu para escrevermos livros bíblicos. Cada um de nós iríamos escrever de uma forma. Então, Deus usaria as características da irmã Rose, do Felipe, da Carol, da Nailê, e cada um de nós redigiríamos um livro, né, inspirado sim por Deus, mas cada um com a sua característica. Então, Deus usaria a Nailê com o conhecimento que ela tem, para que ela escrevesse apenas aquilo que Deus gostaria que fosse escrito. Mas quando a Nailê fosse registrar ali os escritos dela, inspirados por Deus, Deus a guiaria para que ela escrevesse somente aquilo que Deus quisesse que tivesse escrito na Bíblia, tá? Então, muitas coisas Deus revelou, outras coisas Deus não revelou. Então, é essa que é a ideia. Não há nas Escrituras uma parte que não seja inspirada. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Eu vou pedir para o Felipe ler para nós e vocês acompanhem aí na Bíblia. Vamos lá, vamos ler aqui, só para a gente referenciar pela própria Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ele diz que parte das Escrituras é proveitosa para ensinar, não é isso que ele diz aí? Que só uma parte da Escritura que é proveitosa para ensinar? Aqui na minha está toda a Escritura. Isso, eu tô usando de pegadinha aí, para ver se vocês estão realmente prestando atenção aí no que vocês estão lendo. Então, não é parte das Escrituras, né, Felipe? É toda a Escritura. Toda a Bíblia. Os 66 livros da Bíblia são inspirados, tá? E proveitosa para ensinar, para corrigir, para dirigir e para conduzir em justiça. Só o que nós estamos vendo hoje? A moda entre muitos aí. As pessoas não têm paciência de ler o Antigo Testamento. Tem pessoas que só lê e só estuda o Novo Testamento. Você vai ser um crente deficiente. Por que você vai ser um crente deficiente? Porque a Bíblia não fala que é o Novo Testamento que é proveitoso para ensinar. A Bíblia vai falar o quê? Toda a Escritura. A Pedro 1:21. 1:21. A profecia não veio da vontade do homem nos tempos antigos, mas quando homens santos de Deus falaram, sendo compelidos pelo Espírito Santo. Isso. Então, aqui, ó, a profecia não veio, ó, você pode ler também o 20 aqui, a gente voltando um pouquinho, né? Enquanto você primeiro sabe disso, nenhuma profecia é sua própria exposição das Escrituras, né? Isso que é uma tradução diferente. Ela não foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, tá? E aí é que começa a entrar a nossa interpretação. Porque quando nós vamos estudar a Bíblia,
nós devemos entender o chamado estilo literário do período e de cada escritor. Por isso que eu disse que se cada um de nós escrevêssemos um livro, ele seria diferente, né? Tanto porque nós, cada um tem o seu próprio estilo, como também, a depender do livro, ele vai ter o seu estilo literário. Então, vamos pegar aqui e dar um exemplo. Você consegue ler Cantares de Salomão da mesma forma que você lê uma epístola de Paulo, por exemplo, Romanos? Dá para você olhar para Cantares de Salomão, a forma com que ele foi escrito, e ler ele da mesma forma que você lê o Romanos de Paulo? Não, por quê? Porque Romanos é uma carta, é uma epístola escrita para alguém, para corrigir, para, de certa forma, mostrar a salvação em Cristo, mostrar como que se processa a salvação, mostrar qual que é a diferença da lei, qual que é a diferença da graça. Então, Paulo ele está usando um estilo literário e Salomão, em Cantares de Salomão, está usando um estilo literário totalmente diferente, que é o quê? Um é uma carta, uma epístola, e outro é uma espécie de poesia. Então, não dá para você ler a poesia da mesma forma que você lê uma carta aos Romanos. Eu vou pegar a Carol aqui como exemplo para ela diferenciar bem essa questão, porque a Carol tem a questão técnica, né? Então, Carol, diferencia para nós um livro jurídico, né? Um texto jurídico que você lida e um jornal e a Bíblia. Então, faça para nós aí essa diferenciação de um texto de jornal, o texto bíblico e um texto jurídico. Como que a gente tem que olhar para esses textos? Dá para a gente lê-los da mesma maneira, um jornal, a Bíblia e um texto jurídico? Ou a gente tem que analisar a característica de cada um? Tem como você nos dar uma luz sobre isso? Um texto jurídico dependendo, se for um livro sobre teoria de algum assunto, ele é um texto técnico, né? O objeto dele é o que ele se propõe a discutir. Por exemplo, se eu vou ler um livro jurídico sobre, vamos lá, a teoria de liberdade de expressão, ele vai só falar de liberdade de expressão e vai se propor analisar as implicações, o alcance e tudo mais. Se for uma lei, não, é um texto seco, ele vai ser interpretado. Então, ele está descrevendo ali o que a lei pretende regular, e aí você vai aplicar aquilo no teu dia a dia, o juiz vai usar para ver se o caso se encaixa, o advogado vai usar para interpretar a favor do cliente dele, o promotor vai proteger os interesses do Estado, e ele vai ser, é um texto que vai ser operado tecnicamente, ele não pode ser utilizado por todo mundo. É um texto técnico, tal qual um texto científico médico, por exemplo. A diferença é que o texto jurídico, ele regula as nossas relações, né? Mas, enfim, é um texto técnico. Você tem que ter um repertório para conseguir entender. Você tem que ter um estudo. Não tem como você ler ele sem saber alguns conceitos, senão você não vai entender, nem mesmo a linguagem. Uma notícia, um jornal, ele está descrevendo um fato, ele não se propõe a analisar nada, ele está noticiando, olha, tal dia, tal hora aconteceu aquilo. Então, você não precisa de nenhum repertório, você não precisa de nenhum conceito, você simplesmente vai ler
uma notícia, um relato sobre um fato. E a Bíblia depende muito do gênero, mas a Bíblia, tirando a parte espiritual, né, analisando o texto, é uma história, do início ao fim, é uma narrativa, estou te contando uma história. E dentro dessa história, você retira princípios, mandamentos, você entende o sentido da vida, você entende quem é Jesus, quem é Deus, quem é o homem. Então, é uma história com um plano de fundo. E eu Ótimo. acredito que seja basicamente essa diferença. O primeiro texto jurídico é um texto técnico, um texto que é utilizado por pessoas que precisam operar, elas precisam usar aquele texto. A notícia não, ela é para todo mundo, ela está noticiando aí o que aconteceu e ela tem o propósito de te informar. E a Bíblia, ela é uma história, né? E nós, como cristãos, entendemos que essa história conta quem Deus é, quem o homem é, para onde o homem vai, de onde o homem veio e o final da história da humanidade, basicamente. Ótimo. Perfeito. Então vamos lá, vamos pegar essas questões que a Carol colocou e as diferenciações que ela fez e vamos utilizar todos eles dentro da própria Bíblia. Então, se você pega livro de crônicas, né, que a Carol exemplificou aí como jornal que ele conta, não é difícil ali de você entender, porque é uma história, está sendo narrada a história dos reis, aquilo que aconteceu. Se você pega um texto como, por exemplo, Daniel e Apocalipse, você vai ter, como a Carol disse aí, algumas ferramentas, algum conhecimento antecipado para que você possa entender Daniel e Apocalipse. Então, cada livro da Bíblia, ele tem a sua característica literária. Então, se você lê Cantares de Salomão, você vai ver que é totalmente diferente de você ler um livro de Daniel ou um livro de Apocalipse. Então, cada texto ou cada livro bíblico, ele vai ter a sua especificidade, ou seja, você vai ter que ler e saber primeiramente do que trata aquele texto. Então, o livro de Apocalipse, ele tem muita simbologia. O livro de Daniel tem simbologia, mas o livro de Daniel tem muita história, que vocês vão ver lá ele falando do Império Medo-Persa, vocês vão ver ele falando do Império Babilônico, de Nabucodonosor. Então, cada texto bíblico, ou cada livro bíblico, ele tem a sua característica. Então, você tem que entender essas características para que você possa fazer uma boa interpretação do texto. Então, se você lê o livro de Mateus, não é a mesma coisa do que você lê o livro de Levítico. São totalmente diferentes. Cada um vai ter princípios espirituais, vai ter mandamentos, mas a maneira de você ler cada um desses livros vai diferir um do outro, tá bom? Então vamos pegar aqui, já que nós falamos de inspiração, então presta atenção, inspiração é Deus soprando, Deus passando para as pessoas, os escritores bíblicos, a forma ou aquilo que eles deveriam escrever. Vamos agora para o segundo tema, que é iluminação.
Irmãos, a iluminação é dada a todos nós. Inspiração bíblica não existe mais, porque os 66 livros foram encerrados, então ninguém tem mais a inspiração para escrever nenhum livro bíblico, isso é óbvio, né? Para nós. Mas tem pessoas aí de seitas e de religiões que eles entendem que eles também foram inspirados. Por exemplo, o Joseph Smith, o fundador aí da seita dos Mormons, ele acredita que ele foi inspirado para escrever o livro dos Mormons, que ele é mais um dos profetas, né? Tal qual João Batista, tal qual os profetas lá do Velho Testamento. Pega, por exemplo, Maomé, né? Se bem que Maomé não escreveu, mas os seus discípulos ali escreveram. Mas Maomé, eles entendem que ele foi inspirado por Deus para falar aquelas palavras e eles escreverem o Alcorão. Então, nós, os crentes, não temos inspiração. Nós temos iluminação. Isso é muito importante vocês entenderem. O que é a iluminação? É quando você lê o texto bíblico e você entende o que o texto bíblico quer dizer para você, mas não somente no sentido técnico. É no sentido de ser revelado para você a vontade de Deus. Então, quando você lê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é aquele que virá nos buscar, você entende perfeitamente o que aquilo quer dizer. Quando você lê nos textos bíblicos que Jesus morreu para salvar você, o entendimento que você tem não é só entendimento aqui do intelecto, não é aquele entendimento puramente técnico, é revelado para você o entendimento de que Jesus morreu pelos seus pecados e que você é um pecador diante de Deus e que você só pode alcançar a salvação aceitando a Cristo como seu Salvador. Então, é muito interessante, vocês até, em oportunidade, pode corrigir, né? A gente sempre fala corrigir com classe. Eu já corrigi várias pessoas que têm o seguinte entendimento. Eles falam, poxa, principalmente usa isso muito em relação a padres, né? Vamos pegar aí o Salmo 115, vai? Vamos dizer que um padre esteja lendo esse texto aqui, ó. Nosso Deus está no céu e fez tudo. Vamos lá, ó. Onde está o Deus dele? Eu estou no Salmo 115, vocês estão acompanhando aí, tá? Salmo 115. Mas os seus... Vocês estão vendo? Sim. Tá ótimo, então. Mas os seus ídolos, ó, são prata e ouro, feito por mãos humanas. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não podem ver, ouvido, mas não ouve, narizes, mas não pode cheirar, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, né, mas não pode andar, nem pode emitir som com as suas gargantas. Aqueles que os fazem, está falando dos ídolos, né, serão como eles, e também todos os que neles confiam. Esse texto bíblico não está falando para nós aqui, literalmente, que nós não podemos fazer imagens de esculturas, né? Não é a ideia do texto, porque são deuses feitos por mãos humanas. Então, você pode já ter ouvido muitas pessoas falarem o seguinte, fala, poxa, mas está aqui tão claro, um padre, quando ele lê esse texto aqui,
Por que ele não consegue enxergar que a idolatria é pecaminosa e se converteu ao evangelho? Então vamos pegar um texto mais forte ainda. Vamos pegar Êxodo, o capítulo 20, que é bem mais direto, né? Que vai falar sobre os mandamentos aí. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Ó, não terás outros deuses diante de mim. O 4. Não farás para ti imagem alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo, tá? Vocês não vão se curvar a eles, nem adorá-lo, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aí é o texto bíblico que vocês conhecem muito bem, que fala sobre imagens de escultura. Mas por que eles olham para esse texto aqui e não conseguem olhar para esse texto e ver que eles estão cometendo um pecado, o pecado da idolatria? Porque, irmãos, a leitura bíblica, primeiro ela precisa ser feita com a iluminação do Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é um livro que, para que você a entenda, você precisa ter a iluminação do Espírito Santo. Ou seja, o processo de conversão. Porque você vai ver que tem católicos, né? É raridade daqueles que estudam, mas tem teólogos católicos, pessoas que estudam a Bíblia. Só que eles só estudam com o intelecto. Eles não conseguem enxergar aquilo que nós enxergamos nos textos bíblicos. Vamos ler mais um texto para ficar mais claro para vocês o que é a iluminação. Mateus 16. Vamos ver aqui. 16:13. Jesus pergunta, né? O que dizem os homens ser o filho do homem, tal? Texto muito conhecido por vocês. Aí alguém vai falar, alguns falam que é João Batista, Elias, Jeremias. Aí Jesus fala, mas e vocês, meus discípulos, né? Quem que vocês acham que eu sou? Depois de vocês andarem comigo, depois de vocês verem os milagres, depois de eu já ter ensinado tantas coisas para vocês, quem que vocês acham que eu sou verdadeiramente? Aí Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não te foi revelado por carne e sangue. Ou seja, pelo homem. Isto não foi revelado por nenhuma coisa material, mas isto foi revelado pelo meu Pai que está no céu, né? No sentido de ser algo espiritual, que revelou para Pedro que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, tá? E Jesus, ele fala algo muito interessante numa outra passagem, que ele vai dizer, né? Graças te dou, ó Pai, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas tu revelaste a quem? Aos pequeninos. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que entender que é pura graça de Deus na tua vida, de você ter aceito a Cristo como seu Salvador, você passou pelo processo de conversão, e quando você lê a Bíblia, aquilo é aclarado aos teus olhos, aquilo é descortinado para que você entenda espiritualmente o que está escrito na Bíblia.
Vocês conseguiram entender o que é a iluminação? Deu para entender, pastor. E é muito importante esse ponto que você abordou. Eu entendi também. Pastor Odilon, fez lembrar-me duas coisas diferentes. Primeiro, a iluminação. O Padre Léo, né? Ele pregava de uma forma bem dinâmica, mas faltava a iluminação. Exatamente. E o outro exemplo é a irmã Lucicleide, que aceitou Jesus sozinha. Ela estava lendo o livro, Quem é Deus? Sozinha na casa dela, e ela buscando, e ali Deus, né, através da busca, Deus iluminou o caminho da verdade a ela, e ela alcançou a graça. Ali ela se ajoelhou, confessou Jesus, né, aceitou Jesus como Salvador e foi na igreja. Simplesmente ela já foi iluminada, já foi alcançada pela graça. Ela foi só diante da igreja do Senhor confessar que tinha aceitado Jesus como Salvador. Diferente, né? Que o Padre Léo lia, mas não era iluminado. Perfeito. E ela leu, e naquele instante que ela leu e buscou, pediu para Deus se revelar para ela, Deus se revelou. Pronto. Aí está o processo de iluminação, tá? Nailê deu 2 exemplos aí, que é literalmente isso. Isso é revelação, ou melhor, desculpa, é iluminação, tá? Felipe, quer falar, Felipe? Isso, pastor. Então, nessa parte de iluminação, esses dias eu estava vendo os testemunhos de Jeová, sabe? Tentando evangelizar uma pessoa, aí eles citaram aquele texto lá de João 14, 28, que Jesus disse que era para os discípulos se alegrar, que ele iria para o Pai, que Jesus falava que o Pai era maior do que ele. Mas só que, tipo assim, da maneira que eles pregam, tipo, eles não têm a iluminação para compreender que o próprio Jesus é Deus. Eles sempre usaram o argumento para, tipo, deixar, para esclarecer a mente da pessoa de que Jesus, ele era uma criação e não um criador, assim como Deus é. Então, tipo assim, o que falta isso é, tipo, iluminação da parte, sabe? Porque a gente vê que eles são muito estudiosos, muito dedicados, mas só que o que falta é a iluminação do Espírito Santo. Felipe, perfeito, estou muito feliz. Vocês entenderam perfeitamente o que é a iluminação. É aí que está a diferença, porque, basicamente, tá? As Bíblias são uma só. Basicamente, claro, o Testemunho de Jeová vai ter ali uma diferença, da Igreja Católica tem lá os 7 livros apócrifos a mais, mas no seu todo, a Bíblia é igual. E por que eles fazem interpretações tão diferentes de nós? O Testemunho de Jeová, o Mormon, o próprio católico, o próprio espírita. Por que eles pegam os textos e fazem uma interpretação tão equivocada dos textos? Felipe, assim, deu uma definição perfeita. Falta a eles a iluminação do Espírito Santo. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 11, 25. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então, a compreensão, a iluminação da Bíblia, irmãos, é uma revelação de Deus para nós. Os nossos olhos foram abertos para que nós pudéssemos compreender a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é, voltando lá ao nosso material, vamos fechar aqui com a ideia, né, da inspiração. Olha aqui, ó, eu coloquei isso aqui para facilitar o entendimento de todo mundo que lê aí, ó. Inspiração dada somente aos escritores bíblicos.
iluminação dada a todos os salvos em Cristo. 2 Pedro 2:21. Toda a Bíblia, ou toda a Escritura, é o quê? Inspirada por Deus. É isso que está aí? Isso. Então, o que significa a palavra inspirada? Aí nós já estamos falando na língua original. É theos pneutos. Tá aqui, theos pneutos. O que significa theos pneutos? Isso eu estou falando da língua original. Aqui é o texto em grego. Significa literalmente soprado por Deus. Pneutos, no grego, é ar, é hálito, e theos é Deus. Então, theos pneutos é a tradução dessa expressão, inspirada por Deus. Então, quando o Paulo foi escrever e usou esse termo theos pneutos, ele estava querendo dizer, as escrituras sagradas foram sopradas. Para você falar, não sai o ar da sua boca? Então, você falando, sai o ar da sua boca. Literalmente, Paulo está querendo dizer, cada palavra da Bíblia saiu da boca de Deus. Cada palavra escrita da Bíblia saiu da boca de Deus. Tá aqui, theos pneutos, tá? Inspirado por Deus, que se refere a todo o conteúdo das Escrituras. Então, por isso que vocês têm que saber diferenciar essa inspiração bíblica e essa inspiração que nós falamos. O pregador estava inspirado para pregar hoje, ou até o próprio pregador mesmo fala, irmãos, hoje eu estou inspirado, ou às vezes ele inverte, fala, irmãos, hoje eu não estava muito inspirado para pregar. Não é incorreto usar essa expressão, desde que você entenda que a inspiração que ele está se referindo não tem nada a ver com essa inspiração bíblica e essa inspiração no sentido de escrever ou de que ele está transmitindo ali para nós literalmente aquilo que Deus está soprando para ele. Deu para vocês entenderem essa diferença? Sim, pastor, deu para pegar um pouco. Deu para pegar. Ih, rapaz, eu fico desanimado quando fala pegar um pouco. Manrose, entendeu? Sim. Entendi, sim, pastor. Tá. Então, vamos lá. Os escritores bíblicos. Vamos pegar o caso aí. Eu escrevi um livro falando sobre a Bíblia, que é o Jesus no Antigo Testamento, o livro de Levítico. Eu posso dizer, no sentido bíblico de 2 Timóteo 3,16, que o meu livro é inspirado por Deus? Pastor, creio que não. Isso não é. Porque qual é o único, ou os únicos livros, né? Se a gente fazer a somatória dos 66, ou pegar o volume total, que é a Bíblia que nós chamamos, os únicos livros que nós falamos que esses são inspirados, soprados por Deus, é somente a Bíblia Sagrada, tá? E para que nós possamos entender a Bíblia Sagrada, nós precisamos ser iluminados, não inspirados, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Então, os autores da Bíblia foram inspirados e também iluminados, tá? E nós, os leitores,
só somos iluminados para entender as Escrituras. Nós falamos de iluminação e inspiração. Então, vocês já estão aí bem treinados, bem convictos da diferença entre iluminação e inspiração. Todos os autores bíblicos foram iluminados e inspirados, e nós somente somos iluminados para entender as Escrituras. Nós vamos para o outro tema. Se não ficou dúvida, aí se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre inspiração, iluminação, ficou alguma coisa pendente aí, fica à vontade. Se não, nós vamos dar continuidade tratando aí do tema, né, do comparativo da interpretação judaica e a nossa interpretação da Bíblia, já aproveitando o tema iluminação e inspiração. Então vamos lá. A Carol, na aula anterior, ou melhor, na aula anterior não, né? Antes do intervalo, ela falou que, tirando a questão da parte espiritual da Bíblia, a Bíblia é uma obra literária, né? Mais influente da história, mais importante da história, e ela é uma coleção de livros que compõem o quê? A parte literária, a parte espiritual e a parte histórica. Então, a Bíblia, ela tem, de certa forma, todas essas questões, mas somente nós temos a iluminação para entender a Bíblia. Quando eu digo nós, aqueles que aceitaram a Cristo, têm a iluminação para entender realmente o que a Bíblia está querendo dizer. Então, de novo, quando a Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós entendemos literalmente o que ela está querendo dizer com arrependimento dos pecados. Os incrédulos não têm essa iluminação para entender. Agora eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês, hein? Antes de responder, dá uma pensada, mas é fácil de responder. Eu disse que o Mórmon não tem a inspiração, a iluminação bíblica. O Testemunha de Jeová, como o Felipe bem citou, não tem a iluminação do Espírito Santo para entender. Os espíritas não têm, mas agora eu pergunto para vocês. E os judeus? Eles têm a iluminação do Espírito Santo? Eu estou falando os judeus de hoje, para não confundir a mente de vocês. Lá em Israel, os judeus que estão lá em Israel, eles têm a iluminação para entender a Bíblia? Pastor, eu acho que eles não têm, não. Manailê, Manrose? Eu acho que não. Nailê? Então, eu acredito que eles não tenham, até porque eles não reconhecem Jesus como Messias. Como é que eles
pode ser alcançado pela graça, se ele não reconhece Jesus como Salvador. Perfeito. Então, olha como vocês já estão diferenciando bem essa questão de iluminação bíblica. Os judeus, eles, como a Emanuele disse, eles não têm a iluminação do Espírito Santo, e é tão verdade isso que eles não aceitam Jesus como Messias. Eles não reconhecem Jesus como Messias. Os judeus, eles não acreditam nem no Novo Testamento. Para eles, só tem validade o Velho Testamento. Só que mesmo o Velho Testamento, eles leem o Velho Testamento, só que não conseguem entender que o Velho Testamento ele tem uma questão voltada para o quê? Para o Espírito Santo. Os judeus, eles só acreditam no Antigo Testamento, tá? Os judeus não têm o Novo Testamento como sendo inspirado por Deus. E aí, a Bíblia judaica, ela tem pelo menos 3 divisões ou 3 partes principais aí. A primeira parte chama a Torá, né, que são os 5 livros de Moisés. A segunda são os profetas. E a terceira, os escritos. Basicamente, são os 39 livros que compõem o Velho Testamento. Agora, uma coisa que vocês devem entender, que os judeus, eles, quando interpretam a Bíblia, eles não só usam a Bíblia como interpretação. Ou seja, não é a Bíblia pela Bíblia. Os judeus, eles vão usar um livro auxiliar, que eu vou falar para vocês aí, que é o Talmud. E esse Talmud é um livro paralelo que eles utilizam para o entendimento da Bíblia. Então, meu amigo, não adianta você discutir com um judeu acerca da Bíblia, porque ele nunca vai concordar com a sua interpretação. Ele vai falar, mas tudo bem, você está falando aí desse texto bíblico, só que você já leu o que o sábio Rashi falou sobre isso? Você já leu o que um outro sábio falou sobre isso? Você entende o que os nossos sábios que escreveram lá, que fizeram a interpretação do Talmud, entende sobre isso? Então, eles não têm somente a Bíblia como regra de fé e prática para eles, tá? Manailê levantou a mão aí, pode falar, Manailê. Manailê? É que sumiu a sua imagem, professor. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui com a... Agora vocês vão ver aí. Sumiu a tela, professor. Tá. Deixa eu voltar, que eu saí. Então, sumiu, desculpa, não sumiu a tela, sumiu a sua imagem. A tela continua. Certo, agora sim. Voltou, né? Beleza. Então, vocês estão vendo aí a imagem, tá? Agora, irmãos, é algo interessante vocês aprenderem, porque os judeus,
como eu disse para vocês, eles não só têm a Bíblia, os 39 livros, como regra de fé e prática. Nós temos. Para nós, nenhum outro livro é superior à Bíblia. Só que os judeus, eles têm o Talmud como um livro paralelo. O que é, irmãos, esse Talmud? Nós vamos agora para a Bíblia. Abra a Bíblia de vocês aí. E dizia: bem validais o mandamento de Deus para guardardes o quê? A vossa tradição. Certo? Vocês vão ver que Jesus, ele sempre vai usar essa expressão, né? E que expressão é essa? É a invalidação dos mandamentos de Deus pela tradição. Então, esse Talmud é um escrito judaico, eu vou falar bem de forma bem simples aqui para vocês. Os judeus, eles acreditam no seguinte: Deus deu os mandamentos para Moisés. Pensem lá, Moisés, inspirado por Deus, escrevendo os mandamentos. Só que os judeus creem que Deus também deu para Moisés a interpretação dos mandamentos. Então, além de Deus falar, Moisés, escreve aí, Deus deu para Moisés também a interpretação daquilo que ele escreveu. Só que essa questão da interpretação não é bíblico. Tudo bem? O que Moisés escreveu, sim. Mas essa história que Deus deu a interpretação do que ele escreveu, do que Moisés escreveu para ele mesmo, não é bíblico. E essa crença judaica, ela vem desde antes de Cristo. Foi antes da vida de Jesus, já tinha essa crença judaica e era chamada de tradição oral. Por que tradição oral? Porque os judeus, eles falavam o seguinte, olha, Deus deu a interpretação para Moisés, Moisés passou para Arão, Arão passou para os seus filhos, Arão passou para os seus filhos e um foi passando de filho para filho até chegar aos dias de Jesus. Aí chegou um momento que eles pensaram o seguinte, olha, por conta que Israel foi muitas das vezes levado cativo lá para a Babilônia, levado cativo para a Síria, depois teve a destruição do templo e o povo de Israel sempre era espalhado, eles ficaram com medo dessa tradição oral se perder. Então, o que eles fizeram? Eles compilaram, ou seja, escreveram essa tradição que era passado de pai para filho, o ensinamento que era passado de geração em geração, mas era passado verbalmente, ensinado, não era escrito. Aí eles falaram, não, a gente está sendo levado aí para outros locais, e se essa tradição oral se perder? Então, os sábios de Israel foram lá e fizeram esse Talmud, certo? Tudo bem até aí? Tudo bem. Ótimo. Então vamos lá. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens.
como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. Então, vamos lá. A lei dizia que eles não podiam comer nenhum animal impuro. Mas eles começavam a falar, né? Apesar de estar lá especificado em Levítico 11, quais eram os animais impuros, só que eles ficavam com medo de, quando fosse beber uma água, tivesse lá, por exemplo, um pernilongo. Como eles tinham muito medo de estarem impuros e não poderem participar ali das celebrações do templo, então eles começaram a falar que Moisés tinha interpretado o que eram aqueles animais impuros e que deveria lavar todos os jarros e copos quando eles fossem beber uma água, tomar algum líquido, para que não ocorresse de dentro ali daquele copo ter, por exemplo, um pernilongo morto. Aí eles iam tomar água e ia ter esse animal. Ia ter, no caso, né, esse inseto ali morto. Então, Jesus está aqui falando e comparando, dizendo o seguinte: vocês estão invalidando os mandamentos de Deus por este monte de tradição que vocês criaram. Que tradição é essa? É a tradição que está escrita onde? Nós vimos aqui, no Talmud. Tudo bem? Era a isso aqui que Jesus estava se referindo. Essa é a tradição de homens. Irmãos, e eles fazem uma interpretação absurda acerca da lei. Então, aquilo que Deus mandou Moisés escrever, eles começaram a inventar um monte de coisas em cima daquilo. Quando eu digo Moisés, toda a lei, né? O Velho Testamento completo. Eles começaram a inventar muitas coisas e acrescentar. Aí Jesus está falando que, ao invés deles cumprirem a lei, eles inventaram a tradição. Então, vamos lá, ó. Honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Aí Jesus diz para ele, ó, porém, vocês dizem aí na tradição de vocês, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corban, isto é, a oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a essas. Então, vamos lá. Onde está, vocês lembram aí, é uma pergunta, se não lembrar não tem problema. Onde está escrito, honra o teu pai e a tua mãe? Qual é esse, já estou dando a dica, qual é esse mandamento? Está lá em Êxodo 20, né, pastor? Isso, Êxodo 20. Lembra lá, irmã Nailê? No momento, não lembro, não. Tá, então, na verdade, é no capítulo 20, que vai falar dos 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é honra ao teu pai e à tua mãe para que você viva muito tempo na terra, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui os 10 mandamentos para a gente pegar. É o versículo 12, pastor. 20 e 12, né?
Não, versículo 12. Não, Êxodo 20, verso 12, não é isso? Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus, te dá. Aqui é um escrito inspirado por Deus, sim ou não? Sim. Isso, gostei aí, Maneli, da firmeza. Rose? Sim. Isso, então não precisa nem perguntar ali pro Felipe, né? Então, isso aqui é inspirado por Deus. Aí o que os religiosos da época, os mestres da lei fizeram? Eles criaram uma lei, que é a tradição oral, e eles vão dizer que Moisés interpretou o mandamento desse jeito, que eles diziam assim, ó, se você tiver uma oferta para entregar ao Senhor, e aqui a oferta, não pense em dinheiro, tá? Aqui é uma oferta de holocausto, uma oferta pacífica, ou mesmo uma oferta em valor lá para o templo. Eles falavam o seguinte: entre você dar essa oferta para ajudar o teu pai e a tua mãe, vocês têm que entregar lá no templo. Então o pai passava necessidade e eles aconselhavam, mesmo que o teu pai lá a situação esteja difícil, leva a oferta para o templo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, Deus deu um mandamento e vocês estão fazendo o quê? Criando outros mandamentos que não foi Deus que mandou isso aí. Isso aí é tradição e é mandamento de homem. Isso não é algo inspirado por Deus. Isso aí vocês que criaram, essa interpretação bíblica. Jesus estava dando uma puxada de orelha neles, querendo dizer o seguinte, falou, então na interpretação de vocês, na perspectiva de vocês, o pai pode passar necessidade em detrimento de vocês levarem a oferta lá para o templo, ou seja, Jesus está falando, então, na interpretação de vocês é melhor levar a oferta lá para o templo do que usar a oferta para ajudar o pai e a mãe. Quem que é mais importante? Jesus estava aqui falando para eles. O pai e a mãe ou o templo, a estrutura física lá? Então vocês vão ver que nesse texto, eu já deixo a Emanuele falar, Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 20 e tantos aí, Jesus está repreendendo os fariseus, falando para eles que eles colocaram tradição humana em cima de mandamentos de Deus. E estava interpretando tudo errado. Olha a hermenêutica aqui. Então, aqui nós já pegamos vários pontos. Estavam fazendo uma hermenêutica errada, uma interpretação errada dos textos. Eles estavam desvirtuando o texto. Eles não estavam com a iluminação de Deus para entender corretamente o texto, porque o coração deles, na verdade, estava cheio de orgulho, cheio de inveja, cheio de arrogância, por se acharem os mestres e os verdadeiros intérpretes da lei, tá? Vou parar por aqui, da explicação, para deixar vocês falarem. Primeiro a Emanuele, depois o Felipe. Então, no caso da tradição local, eles focavam tanto em guardar o sábado, é isso que eu consigo ver, que hoje, no caso dos adventistas, eles focam tanto em cima disso e não vê que Jesus nos alcançou pela graça, não é mais necessário esse tipo de sacrifício. Perfeito. É uma tradição humana e uma interpretação meramente humana, uma hermenêutica feita de forma errada. Tá? É exatamente isso que a Maria falou, acerca dos adventistas. Mas eu não digo só acerca dos adventistas, porque os próprios fariseus, acerca do sábado, Jesus falou para eles, né? Quando Jesus curou um doente, daqui a pouco nós vamos ver esse texto, que eu gosto de falar, mas eu gosto de mostrar para vocês o texto. Jesus curou um homem no sábado, e os mestres da lei vieram lá reclamar com Jesus e vieram repreender as pessoas. Falaram, por que vocês não vêm aqui em outros dias para ser curado, para orar, para pedir cura, para fazer o que quiser? Por que vocês não vêm em outro dia? Tem que vir exatamente no sábado. Aí Jesus repreende eles e fala, tá vendo o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão invalidando de novo os mandamentos de Deus, fazendo uma hermenêutica errada. Porque se um animal de vocês, ali um jumento, cair
numa fala, vocês não vão atender, vocês não vão tirar, vão deixar esse animal morrer só porque ele caiu no dia de sábado? Aí Jesus fala, né? Quanto mais eu não vou curar um filho de Abraão. Daqui a pouco nós vamos ver esse texto aí. Vai lá, Felipe. É interessante, pastor, que nós comentamos sobre esse assunto. Eu estava até olhando um pouquinho aqui em Mateus capítulo 15, quando os fariseus, os escribas começaram a questionar Jesus sobre a tradição dos anciãos, né? Ali também Jesus ele citou o termo de honrar pai e mãe, que até mesmo sobre Isaías, que ele seria um povo que honraria Deus com os lábios, mas o coração estava longe deles. É interessante, porque ele estava quebrando um protocolo e totalmente uma hermenêutica errada que estava sendo construída ali pelos religiosos da época. Isso, Felipe, perfeito, a sua hermenêutica de Mateus, o capítulo 15. Gente, eu tô muito feliz aí, tô percebendo que vocês estão assim, bem focados, prestando bem atenção na questão da hermenêutica. Então, vocês estão até usando os termos, né? Estão fazendo a hermenêutica errada. E era exatamente isso que estava acontecendo. Que era dia de sábado, então eles faziam a hermenêutica totalmente errada do que era o sábado, tá? Aí eu quero esse texto aqui, que é o que nós estávamos comentando. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusar, o interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, né, um animal, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Gente, preste atenção que Jesus ele está fazendo a interpretação do espírito da lei. É aquilo que eu estava ensinando para vocês. O princípio que você tem que extrair. Tá? Jesus, ele cumpriu toda a lei. Por que ele cumpriu toda a lei? Porque ele não se ateve à letra da lei, mas ele cumpriu os princípios espirituais da lei. Que é isso que importa para Deus. Não é a letra, mas o princípio espiritual que está por trás do mandamento. Aí ele continua dizendo, ó, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Aí Jesus disse, né? Então disse aquele homem que tinha as mãos mirradas, estende a tua mão, e ele estendeu, e ficou sã como outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E por que fizeram isso? Porque esses religiosos, esses fariseus, eles observavam a letra da lei, faziam uma hermenêutica totalmente errada do que a lei queria dizer, e eles queriam matar Jesus, porque Jesus fazia a hermenêutica correta e vivia não a letra da lei, mas o princípio que estava por trás da lei. Irmãos, isso assim é de suma importância para a gente poder fazer uma hermenêutica correta dos textos.